Bem, ao observarmos a metáfora do jogo, né, estabelecida para a interpretação do texto e utilizada por Wolfgang Iser, né, para exatamente contrastar, né, uma noção tradicional de representação, tal qual uma referência a uma realidade que já se foi fornecida, uma realidade predada. O que nós vamos ter como resultado dessa metáfora é o estabelecimento, né, de a interpretação do texto como uma performance que nasce a partir de uma conexão entre o autor, o texto e o leitor na construção de um sentido. Esse aspecto que é performático, né, nessa relação autor, texto, leitor, né, ela acaba por negar, né, a interpretação como uma representação de uma realidade fixa, de uma realidade intencionada pelo autor e da qual ela não se move, né? O que nós vamos ter agora é uma interpretação que utiliza um material que é renovado, é remodelado. No sistema da representação, nós teríamos um quadro fechado. No sistema aberto, agora, nós temos a utilização da performance. Bem, essa metáfora do jogo, utilizada por Wolfgang Iser, né, vai nos fornecer a ideia de que os autores, eles criam regras, né, criam espaços onde o texto é o campo desse jogo e os leitores, eles vão realizando os seus desempenhos, vão realizando as suas ações, né, e modificando o trajeto desse jogo. Nós temos, por exemplo, regras dentro de um jogo das quais elas não podem mudar, evidentemente, regras estabilizadas, né, que fornecem, vamos dizer assim, um espaço do jogo. No entanto, dentro desse espaço, toda a trajetória, né, dos jogadores não está prevista pelas regras, né? Os jogadores, vamos dizer assim, criam movimentos que não estão previstos pelas próprias definições que esse jogo nos traz. O que nós temos que entender é que essa dupla operação, né, que imagina e interpreta, né, interpreta o texto e imagina uma possibilidade para aquele texto, faz com que o leitor, né, se empenhe na tarefa de visualizar as muitas formas possíveis do mundo identificável dentro desse texto. E esse mundo, obviamente, porque os leitores são diferentes, sofre também modificações, né? Bem, o que seria, portanto, o significado? O significado do texto, que é o resultado, né, do jogo textual, é em verdade a suspensão de um movimento e a suspensão, né, da procura, né, quase que infinita pela estabilidade do movimento interpretativo no texto. O que há aqui é uma tomada de decisão. Essa tomada de decisão que estabiliza, mesmo instavelmente, né, porque se você for observar
novos leitores vão criar novas instabilidades de significados para esse texto que procurarão novos sentidos, né? Mas o resultado do jogo textual suspende esse movimento, né? E gera uma tomada de decisão. Essa tomada de decisão vai ocultar as inúmeras mudanças e interações constantes que ocorreram para a interpretação. O que ocorre aqui, né, é que essa variação nas posições do jogo para a interpretação cabal, ela se contrapõe exatamente ao fim dele. E a gente também pode chegar à ideia de que a tomada de decisão, né, claro que isso o Iser não vai dizer, mas ela ocorre muito mais, né, na tentativa de se fechar um predomínio que no momento é adequado, a necessidade daquele texto se fechar para aquela leitura específica é adequada a essa leitura, é necessária essa leitura, é suficiente essa leitura, mas não condiz, por exemplo, com novas leituras que possam vir e criar uma nova instabilidade, gerar novos sistemas, né, de movimentos que cabem a novas interpretações, novas leituras, novas necessidades, novas adequações. Por isso que uma crítica ela pode, por exemplo, reler outras críticas tais quais fosse também entrar num outro jogo de encaixe. Bem, existe, obviamente, aqui uma dualidade nesse jogo. Ele se dirige a ganhar alguma coisa e quando ganha, encerra seu jogo. E ao mesmo tempo, ele remove a diferença. Mas ele também se contrapõe a remover, né? Se contrapõe à remoção da diferença para restabelecer a liberdade com um movimento que descentra sempre. O jogo, em verdade, ele preserva a diferença que procura erradicar. Para se chegar a um determinado significado, é necessário que dentro dessa performance no jogo, né, a diferença se instaure. Os jogos de denotações centrais são todos fraturados. Os dados são jogados. As convenções elas têm que ser quebradas para que depois elas possam ser reconstruídas. E na reconstrução dessas fraturas é que se encerra o jogo. Então, inicialmente, o que a gente pode ter de partida, né, é de que as denotações centrais elas têm que ser quebradas, elas têm que ser fraturadas. O texto ele tem que ser multiplicado em termos do seu significado. E depois essas peças elas devem ser reunidas, devem ser remontadas. A diferença ela tem que ser retirada para que o jogo possa ser finalizado com um significado estável. Bem, é nesse momento que o Iser vai começar a se apropriar de alguns conceitos, né, principalmente o conceito de suplemento que vem de Derrida, para falar sobre como o jogo da interpretação ele acontece no texto, né? O suplemento, né, ao contrário do complemento, né, ele vem para somar a uma parte do texto que vai acabar modificando o significado central daquele próprio texto. Então a leitura tem a capacidade de imprimir um significado além
um significado performático, um significado que não estava previsto meramente pelo texto. A leitura tem essa capacidade de reformar, deformar e inovar o próprio texto. Bem, o suplemento, ele amplia a multiplicidade de diferenças e faz com que o jogo, ele possa existir a partir do aumento da tentativa de erradicá-las. Então, muito ao contrário do complemento, que seria, vamos dizer assim, um componente que se associaria muito mais a uma ideia da modernidade, o que o complemento faz? Ele integra, ele dá uma sensação do todo, da união. Então, o complemento, ele é uma forma suficiente e necessária para imprimir uma ideia de integração, de todo e de harmonia. O suplemento não. O suplemento é uma parte que não está prevista. É uma parte, vamos dizer assim, que não é vista como a falta para a completude. O suplemento, na verdade, é um excesso, é uma diferença não prevista dentro do jogo textual, mas que se torna necessária a camada leitora interpretativa por ela ser dotada da simbologia do diferente, daquilo que não está previsto inicialmente pelo próprio jogo. Quem efetiva a performance, quem multiplica as estratégias e as trajetórias dos campos das metas interpretativas é o jogador, é o leitor. O suplemento é aquilo que vai, portanto, tornar o jogo possível. Ele vai mostrar, por exemplo, não existe um significado prévio no jogo. Quem ativa, esse significado só pode ser a própria atitude suplementar. A geração do suplemento, através do jogo, vai admitir diferentes desempenhos por diferentes leitores no ato da recepção. Dentro do espaço do jogo, no texto literário, por exemplo, o que nós vamos ter são 3 dimensões. Uma, segundo o Iser, é estrutural, que depende do mapeamento do espaço textual. Uma que é funcional, que serve para explicar as metas textuais, e outro que é interpretativo, que é a explicação do motivo do jogo e da necessidade dele, certo? Então, no campo estrutural, nós temos, por exemplo, a descrição do corpo do texto. Funcional, a explicação sobre as metas, os objetivos de cada componente ou cada personagem dentro daquele texto. Interpretativo é a tentativa, por exemplo, de contextualizar todas essas ações dentro de uma realidade tal qual está sendo feita a leitura, a explicação do motivo do jogo e a necessidade também dessa interpretação, tá? Bem, na abertura desse processo do jogo, como o jogo se instala, então o Iser ele apresenta dois movimentos. Um através do significado fraturado, onde se tem uma dualidade entre a denotação e a figuração, ou seja,
embora se tenha uma noção sobre a denotação central de vocábulos, né, o movimento de se buscar uma multiplicidade de significados e de tornar a linguagem figurada, né, faz com que a polissemia possa instalar-se, né, e a partir daí cria-se uma investigação que possa harmonizar, né, essa polissemia gritante, né? Tenta-se estabilizar os significados que agora estão fraturados, estão descentrados. Um outro movimento que ele retira do próprio Piaget, né, que é do esquema invertido. Na verdade, o Piaget ele fala da noção de esquema, né, partindo da assimilação para a acomodação, né? Então, por exemplo, uma criança nasce com o esquema da sucção e isso vai acomodar-se ao esquema da nutrição, né, à efetividade da nutrição no organismo humano, né? E eles tendem a se desenvolver cada vez mais, os esquemas se tornam algo em coisas mais complexas. Bem, aqui o que ele chama de esquema invertido é porque existe, vamos dizer assim, uma lógica, uma denotação, uma referência central, né, dentro de vocábulos, dentro de palavras, ações, né, que consolidam, quase que automatizam nossos olhares, os nossos significados como algo que não fosse tão móvel. No entanto, a capacidade que nós temos de ler, reler, né, e tornar essa leitura mais múltipla, faz-nos sair dessa posição habitual, acomodada, para uma posição ainda mais assimilável. Ou seja, nessa brincadeira, nessa atividade lúdica que nós temos de destruir a denotação central para reenxergarmos o texto dentro da sua capacidade, né, polissêmica e através de um ato performático cada vez maior, a gente retira, né, os movimentos estáveis que o texto poderia ter, tornando-o instável, para que o significado dele seja potencial. Então, quando você reinterpreta, né, a pedra de Drummond, você realmente não vai levar isso no âmbito de uma denotação central. Ali não é só uma pedra, ali não é só uma pessoa que tropeça. Ali está todo um mistério sobre a trajetória da vida humana, né? Bem, existem também termos que foram classificados por Iser, né? Termos e tipos de jogo. Ele vê um desses primeiros tipos que são estabelecidos por meio da luta, né? Então, uma tomada de decisão, ela pode acontecer em relação a valores que se contrapõem. E esse resultado, né, ele é fruto de uma, vamos dizer assim, de uma contraposição em que você tem que escolher um dos lados e tomar a decisão. O tipo aqui que nós estamos observando desse tipo de jogo é o ágono, né? Daí vem a palavra agonia, agonizante, agonizar, ou seja, há um sofrimento por uma disputa dual, mas que nos leva a uma tomada de decisão. Existe o alea,
né? Dentro do Alia, o que nós temos é uma imprevisibilidade que vai frustrar as expectativas do leitor na sua convenção. Existe o Mimicry, que é uma ilusão que espelha o mundo e torna o texto referencial dele, né, substituto do mundo. E existe o Illini, né, que é uma subversão, um recorte, um cancelamento, uma carnavalização a partir de pontos de vistas de posições que são assumidas no jogo, né. Bem, dentro do Agon, né, se você for observar, quando você está interpretando uma palavra, uma ação dentro de um enredo, né, você pode, por exemplo, colocar um parâmetro mais literal e um parâmetro que não é tão literal. Isso acontece principalmente em figuras como ironia, né? Por exemplo, às vezes a ironia, né, ela não é tão perceptível de forma imediata. Então você tem que jogar com dois significados, né? A ironia como o oposto daquilo que se diz, ou exatamente é aquilo que se diz na mensagem. Então você pressupõe, não, isso aqui é realmente uma ironia, então tem que se descartar o outro significado. Essa, por exemplo, é uma tomada de decisão que descarta valores contrários. Isso está dentro do termo do Agon, né? A Hélia, né, que é a imprevisibilidade que frustra a expectativa do leitor em sua convenção, né? Então, por exemplo, quando compreende-se, né, uma rosa como uma simbologia da ternura, né, até mesmo do romantismo, mas um determinado enredo, né, traz-se que a rosa, por exemplo, é um símbolo de conflito para alguns personagens, então se trai essa convenção. Então, novos símbolos podem ser recriados dentro de um enredo, dentro de uma poesia, né? As convenções, elas vão ser reinstaladas, né, dentro do próprio jogo do texto. O Mimicry, né, ele tem a capacidade de, vamos dizer assim, ativar a verossimilhança no texto, né, de reconstruir um cenário que faz com que aquilo seja possível de ser pensado dentro da cabeça do leitor, né? O Mimicry, que também vai dar mimetismo, vai dar, né? E o Illini, que é praticamente uma subversão, um recorte, um cancelamento, né? Então isso é que torna, por exemplo, a leitura um movimento que vai para trás e vai para frente o tempo todo, porque ele reinaugura diversas combinações possíveis. Então, você lê uma primeira vez, entendeu uma coisa, mas na sequência existe um componente que trai aquela sua primeira leitura, então você tem que voltar, você cancela, né? Ou então você recorta uma passagem no texto que nega a primeira leitura que você teve, a segunda, a terceira leitura, né? Então, essa carnavalização de pontos de vista assumidos diante do jogo, né, que se misturam, que se imbrincam, que se negam e que depois reinstalam uma terceira, quarta, quinta, sexta leitura, né, até realmente se estabilizar o significado e a necessidade do leitor dentro daquele texto. No texto, né, nós temos, dentro desse jogo textual, nós temos regras que são conservadoras ou reguladoras, que funcionam de acordo com regras estabilizadas, né? Ou seja, o que se pode fazer no texto já está ali mapeado, né? Quer dizer, o que se pode fazer não. A descrição das regras do jogo do texto estão ali mapeadas. Agora, o que se pode fazer no texto é que se pode dissipar. Isso vai depender
da identificação do autor do leitor com o texto, da identidade do leitor que se busca no texto, né? E da necessidade de se dizer o motivo da sua leitura e a contextualização da sua leitura para os objetivos desse texto. Existem também regras que são dissipadoras ou aleatórias, que vão liberar o que pode ser restringido pelas convenções. Existe, portanto, aqui uma duplicidade de papéis, né, dentro do jogo. Regras que conservam, regras que dissipam. Regulação e aleatoriedade. Veja que existem pontos de definição, tais quais as instruções que existem de um jogo, e existem o desempenho do jogador, que aqui é o conhecimento que aquele jogador tem, o que ele pode fazer, né, dentro da sua jogada, a perspicácia, a experiência, a identificação que ele tem com o jogo e a necessidade que ele tem do jogar, que faz com que ele atinja significados distintos para aquele texto. Bem, os traços estruturais, eles, que são um mapeamento do espaço textual, eles assumem uma significação a partir da função, né? Ou seja, quais são os objetivos de cada componente, né? Daqueles componentes que existem dentro do texto, e aquilo que o texto atinge, obviamente, não está predado, porque quem vai transformar tudo isso é a meta, que é a leitura, né? Então, a descrição do espaço textual existe um funcionamento dos componentes, de personagens, mas a leitura transforma esse ambiente do predado. O jogo, ele assume diversos caminhos distintos a partir do apito inicial. O jogo do texto, portanto, é uma performance, e essa performance também se instala para um suposto auditório, ou seja, aquele que também pega o texto para ler, vai fazer desse texto, né, a sua necessidade, o seu espelho, mas obviamente também suplementando, né, as regras iniciais do jogo. É o leitor quem vai habilitar o cenário que se é apresentado dentro do jogo textual. Portanto, a questão interpretativa é fundada na constituição antropológica, com o intuito de captar a identidade num processo performático. Aquele que interpreta tenta se enxergar e se modifica, assim como modifica o próprio texto que está em suas mãos.